Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Quero começar o nosso plantão tricolor de hoje trazendo uma análise precisa e importante do nosso querido Brenner Menezes com relação a essa disputa no ataque. O Bahia busca um centroavante, o Bahia quer um camisa 9 para poder disputar com ele José, mas também com Del. E Del teve oportunidade, mostrou dinâmica, se movimentou, saiu da área, teve um bom desempenho na partida contra a equipe do Jequié. Eu acho que mesmo sem fazer gol, a análise é positiva a respeito dessa primeira impressão de Del na equipe principal. E Brenner Menezes fez uma análise a respeito disso lá na Rádio Sociedade. Vamos ver o que foi dito. Rogério Ceni falando sobre o Del, e para mim, isso foi um recado muito bem direcionado ao atacante do Bahia. Hoje o Bahia só tem um centroavante no seu elenco que se chama William José. Inclusive, fotos aí circulando nas redes sociais de treinamentos do William José, que tá mais fino ali, né? Tá mais no físico ali ideal. Mas para mim esse é um recado muito explícito ao Del. Abre aspas, como ele fala, se o Del se dedicar e evoluir, acho que ele pode ser mais utilizado. Fecha aspas, foi o que disse o Rogério Ceni. Até porque é um setor do time principal que você não tem muitas peças. Como eu falei, só tem o William José. Ah, o Juan Pablo pode ser um jogador que pode ser utilizado ali? Pode. Porque na ponta esquerda você tem Eric Pulga, tem o Sanabria e o Juan Pablo também para ser utilizado em ambos os lados, inclusive, né? Mas eu acho que se o Del aproveitar a oportunidade que está tendo de jogar nessa equipe alternativa no Campeonato Baiano, não só com gols, claro que centroavante vive de gols, mas ou contra o Jequié pelo menos, o Del fez uma boa partida, não é somente que ele não fez gol, mas foi muito participativo, brigou bastante, buscou bola no meio de campo, é um jogador que não fica muito preso dentro da área, então é uma característica diferente que tem o William José. Então acho que o Del pode sim ser aproveitado, e o recado do Rogério foi muito claro e objetivo na sua coletiva, a primeira coletiva do ano, ao falar sobre oportunidades dos garotos dessa equipe alternativa. E o trio de ataque foi o que chamou a atenção nesse jogo contra o Jequié, com Del, Juan Pablo e Cauê Fuquim. Se aproveitar as oportunidades, pode ter muito mais tempo, minutagem na equipe profissional do Bahia. Eu acho que Del pode ser muito melhor aproveitado também, concordo demais com isso. Agora sim, há um hiato, né, uma distância muito grande em termos de característica e de idade mesmo, entre William José e Del, né? O William José, a depender da situação, podia ser até né, um tio de Del, um pai de Del, depender muito da situação. A distância é muito grande entre ambos, né? Del tem 17 anos, o José tem 34, se não estou engano, 33, 34, a gente tem 34. Então, assim, eu acredito que ainda falta o 9. Eu acho que o Grupo City também avalia que falta o 9. Não dá para Del já ser o reserva imediato em uma situação de lesão de William José e chegar a assumir a posição sendo o titular. Talvez seja precoce para isso. Thiago, com seus 19, 20 anos, estava nessa condição, mas foi depois da saída de Lúcio, e aí as oportunidades foram surgindo e Thiago foi aproveitando. E eu acho que tem que ser mais ou menos assim com o Del, né? Ser o que Thiago foi em 2025, aquele cara para poder ficar como uma terceira opção. E aí vão surgir as oportunidades naturalmente, porque a temporada é longa, é extensa, e aí resta a Del abraçar essas oportunidades que vão surgindo, né? Não sei se ele vai já ser o reserva imediato de William José, nem sei se é prudente, por mais que eu queira vê-lo tendo oportunidades. Mas é um moleque que tem potencial demais. Eu acho que vai inevitavelmente, pela qualidade que tem, ter chances. E a questão é saber aproveitar com inteligência essa chance. Acho que ele tem tudo para poder aproveitar essas oportunidades. Vou falar agora sobre Juninho, gente, atacante que acabou se lesionando ali nos primeiros jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não estava dentro de campo no jogo contra o Atlético Piauiense, em que o Bahia foi eliminado de maneira extremamente precoce. E saiu uma informação aí do Reinaldo Furlan que traz o seguinte detalhe: Londrina tem pré-contrato com o atacante Juninho, artilheiro do Bahia na Copa São Paulo de 2026, seguindo o planejamento de atenção ao mercado de novos jogadores. O Londrina, o Leque, né, já conta com Juninho, que fez 3 gols pelo Bahia na Copinha. Vale ressaltar que o Bahia foi eliminado, né, no dia de ontem, e Juninho não atuou por causa de uma lesão. Então tá aí, mais um jogador do Bahia que pode estar indo para o Londrina. A avaliação sobre o desempenho de Juninho não é tão boa assim dentro da base, né, do Sub-20. Ele tá nesse time aí da Copinha, que é meio que o time dos reservas ali. E, enfim, pode ser envolvido nessa negociação aí com o Londrina.
Londrina, que hoje é um time da Esquadra Esportes, empresa de Guilherme Belintani. André foi para lá, Everton, um tempo atrás foi para lá, agora Juninho deve estar indo para lá. Então essas peças que acabaram não rendendo o que se imaginava na base, né, não fizeram esse processo de transição pro profissional de maneira convincente, tem seguido o caminho para o Londrina. Deve ser o caso também de Juninho, segundo o Reinaldo Furlan traz aí pra gente. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, meus amigos, é a respeito da Viva Sorte Bet, tá? Tem novidade importante aí pra gente poder destacar, porque o patrocinador Master do Bahia está se despedindo no esquadrão. E não é só no esquadrão. E Márcio Martins trouxe aí o motivo da saída. Bom, segundo ele, o principal motivo para o fim do patrocínio Master da Viva Sorte Bet com o Bahia foi a falta de retorno sobre o investimento. A empresa pagava mais de 40 milhões de reais por ano para poder estampar a camisa do esquadrão. Um dado curioso, mesmo patrocinando clubes como Bahia e Atlético Paranaense, a Viva Sorte Bet não aparece entre as 20 casas de apostas que mais faturaram em 2025. A 20ª colocada, KTO, teve faturamento de 54 milhões de reais. Isso reforça o baixo retorno obtido pela empresa. Atualmente, o Goiás é o único clube que segue com patrocínio da Viva Sorte Bet, tá? Então, o que acontece em muitos casos, né, com muitas empresas, sobretudo nessa nova realidade aí das bets, né? Vai fazer um patrocínio de branding, estampar a camisa de um time, um campeonato, faz um investimento altíssimo e esse investimento não retorna porque não existem aí estratégias, né, de mercado adequadas para poder gerar esse retorno. Apenas a imagem ali sendo estampada e achando que por si só essa imagem estampada vai acabar gerando algum retorno. Não é tão simples assim. Tá? A Viva Sorte Bet deve estar se despedindo do Bahia. Bahia deve em breve fechar algum acordo com o novo patrocinador Master. Vamos aguardar aí para ver qual vai ser esse patrocinador. Seleção da rodada do Baianão, tá, meus amigos? Tivemos alguns jogadores do Bahia, técnico Rogério Ceni presente. No gol, Campanelli, da equipe da Juazeirense. Na direita, lateral direito do Porto, Saulo. Na zaga, Fred e Vital. Fred do Bahia e Vital do Barcelona de Ilhéus. Na lateral esquerda, Peu, também do Porto. No meio campo, Jota, do Bahia. Breno, do Vitória da Bahia. Né? Conseguiu nada, Vitória da Bahia, mas jogaram em um jogador deles. E o Ferreira, Bruno Ferreira aí, provavelmente, né, do Porto. Confesso que não conheço. Pô, esse Pato aí, Alexandre Pato, é da Juazeirense. Quem tá aí? Wesley do Barcelona de Ilhéus e o nosso querido Juan Pablo. Eu acho que poderia ter mais atacantes do Bahia, tá? Poderia ter mais atacantes do Bahia aí. Cauê Furquim e Del também jogaram muito, só não fizeram gol, né? Mas a análise geralmente é essa, né? Fez gol e tá lá. Mas enfim, Cauê Furquim e Del também mereciam essa menção. Meus amigos, é isso. Este foi o nosso plantão tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?